Antes de começarmos, se você gosta de histórias sombrias, mistérios brasileiros e casos que nunca tiveram explicação, já deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito, e garante que você não vai perder nenhum novo episódio. Agora, prepare-se para um caso que você jamais vai esquecer. Existe uma vila no interior de Minas Gerais chamada Campo Brumado. Oficialmente, ela existe. Mas, não oficialmente, ninguém mais vive lá. A história começa em 1987, quando moradores locais começaram a relatar algo que parecia impossível. Eles afirmavam ter visto a si mesmos andando pela vila. Mas não eram reflexos, sombras ou ilusões. Eram cópias perfeitas. Mesma altura. Mesma expressão. Mesma roupa. A diferença? Essas cópias, chamadas pelos moradores de o outro eu, apareciam sempre em silêncio, olhando diretamente para o original. Como se estivessem estudando cada gesto, cada detalhe. Um agricultor chamado Marcos Mendes foi o primeiro a relatar o fenômeno oficialmente. Ele disse que, enquanto fechava o galinheiro ao entardecer, viu um homem parado na porteira. Ao se aproximar, percebeu algo impossível. O homem era ele mesmo. Mas parado, imóvel, olhando fixamente, como um espelho que caminhou para fora da moldura. Marcos correu desesperado até a casa, gritando para a esposa. Quando voltou com ela alguns segundos depois, a cópia havia desaparecido. Nos dias seguintes, outros moradores começaram a relatar eventos parecidos. Mas o mais assustador ainda estava por vir. As cópias começaram a imitar comportamentos que o original não estava fazendo naquele momento. Um pescador viu sua cópia sorrindo de um jeito que ele nunca sorriria. Uma costureira viu sua cópia chorando sem motivo algum. Uma criança viu sua cópia correndo pela rua, enquanto ela estava sentada no colo da mãe. Era como se as cópias estivessem tomando decisões próprias. E então, um padrão começou a surgir. A pessoa que via sua cópia sempre desaparecia poucos dias depois. Sem explicação. Sem luta. Sem rastros. Como se tivesse sido apagada. Ou substituída. Em 1994, o fenômeno atingiu seu ápice. Na noite de 12 de agosto, por volta das 22 horas, um blackout aconteceu na vila inteira. Luzes apagadas. Rádio fora do ar. Nenhum som de animais. Nenhum vento. A vila ficou em silêncio absoluto, o tipo de silêncio que machuca os ouvidos. E então, começaram a ouvir passos. Vários deles. Passos pesados, secos, ritmados. Vindo de todas as direções. Quando os moradores acenderam lanternas e velas, viram algo que até hoje desafia qualquer explicação. Centenas de cópias caminharam juntas pelas ruas da vila. Cópias de crianças, mulheres, homens, idosos. Todas silenciosas, todas olhando para a frente. E o mais terrível: algumas cópias estavam mais velhas que o original. Outras, mais jovens. Algumas tinham ferimentos que o original não tinha. Outras tinham expressões completamente diferentes. Como se fossem versões alternativas da mesma pessoa. Naquela noite, 23 moradores desapareceram. As casas estavam intactas. A comida na mesa. Luzes apagadas. Portas destrancadas. Mas nenhum sinal de luta. Nenhuma gota de sangue. Nada. Era como se tivessem sido puxados para fora da realidade. O governo isolou a vila dias depois. E os poucos moradores que restaram foram forçados a sair. Oficialmente, foi chamado de evacuação preventiva por risco estrutural. Mas os relatos que vazaram anos depois contam outra história. Um agente federal, que pediu anonimato, afirmou ter visto sua própria cópia dentro de uma casa abandonada enquanto investigava. Ele disse que ela estava parada no canto, quase invisível na escuridão, apenas olhando para ele. Mas com um leve sorriso. Ele pediu transferência na mesma semana. E nunca mais voltou. Especialistas independentes tentaram explicar o fenômeno ao longo dos anos.
E entre as teorias mais assustadoras, uma se tornou famosa entre os que estudam o caso. A teoria do espelho partido. Segundo ela, Campo Brumado seria um ponto de ruptura. Um lugar onde a realidade se fragmenta, como um espelho quebrado. Cada fragmento contém uma versão diferente de cada pessoa. Algumas versões felizes. Algumas tristes. Algumas violentas. Algumas silenciosas. Algumas vazias. E às vezes, esses fragmentos escorregam para o mundo real. Quando isso acontece, a cópia aparece. E quando a cópia aparece, ela tenta ocupar o lugar do original. Porque no fragmento dela, é você quem está faltando. Por isso, quando alguém vê sua cópia, desaparece dias depois. É substituído, apagado, trocado, ou absorvido pela versão que veio de outro pedaço da realidade. Os moradores antigos tinham uma frase terrível. Quando você se encontra, você deixa de existir. E eles acreditavam piamente nisso. Em 2017, 3 exploradores urbanos decidiram entrar na vila, que ainda está isolada até hoje. Eles gravaram tudo. E o vídeo, segundo parentes, mostrava algo difícil de explicar. Um dos exploradores, chamado Ícaro, olha para a câmera e diz: "Eu acho que vi alguém igual a mim ali na esquina." O vídeo mostra Ícaro caminhando até a rua. A luz da lanterna balança. E então, aparece alguém de pé, parado. É Ícaro. Mas imóvel. Pálido. Olhando diretamente para a câmera. A filmagem treme. O grupo começa a gritar. E a luz cai no chão. O vídeo termina ali. O corpo de Ícaro nunca foi encontrado. Mas dias depois, o irmão dele jura ter visto Ícaro parado em frente à própria casa. Imóvel. Silencioso. Só olhando. A polícia não acreditou. Mas o irmão nunca mais dormiu sozinho desde então.